a palavra ao qual Deus ele vai libertar eles do Egito, vai estabelecer as leis dadas a Moisés, e assim para que eles viessem a cumprir essas leis. Deus vai operar milagres, prodígios no deserto, ao ponto de fazer codornas vir do mar para alimentar o seu povo em meio ao deserto. Até mesmo maná cair, na erva do campo para que alimente aquele povo. Água vai brotar da rocha, coluna de fogo para a frente para aquecê-los e também uma nuvem durante o dia para proteger o sol escaldante. Deus vai operar tantos sinais, prodígios e maravilhas, abrir o mar vermelho, destruir os inimigos, como todos nós já conhecemos a história. Mas vai chegar um tempo de apostasia no meio do povo de Israel. Apostasia simboliza uma palavra dizendo o abandono da fé. O povo, agora que tinha fé no Deus verdadeiro que libertaram do Egito, ele vai abandonar a Deus para adorar outros deuses. E este período é um período em que o coração de Deus entristece muito. Porque Deus ele sempre quis amizade com o ser humano. Deus sempre quis ser amigo do homem e da mulher. Mas a Bíblia diz que só existe uma coisa que separa o homem de Deus. Essa coisa está escrito no livro de Isaías 59, verso 2, dizendo: o pecado causa divisões entre vós e o vosso Deus. Então não existe nada que possa dividir além do pecado. E este pecado veio a dividir o povo de Deus de ter conexão com Deus. Deus vai levantar Jeremias para profetizar. E esse Jeremias, no capítulo 18, nós vamos entender que Deus vai mandar ele descer a uma casa chamada Casa do Oleiro. E é onde ele vai mostrar um barro que caiu da mão do oleiro e se sumiu sobre o chão. Deus vai trazer uma comparação daquele vaso com o povo de Israel, que era um vaso quebrado da mão do oleiro. Deus mostra agora aquele vaso e mostra que vai haver restauração nele, mas é preciso um processo para que ele volte a ser restaurado. E este processo é amassar, é amolecer o barro e formar de novo um vaso novo. Para Deus, assim, formar o povo de Israel um vaso novo, precisava que fosse quebrado. Então Deus agora vai permitir Nabucodonosor, rei de Babilônia, agora ser a potência mundial, entrar dentro de Jerusalém e levar a exílio, destruir as muralhas, destruir a casa, o templo de oração e levar o povo a cativo. Você já vai entender onde eu quero chegar nessa noite. A Bíblia diz que agora ele leva os jovens a cativo. Cerca de 800 quilômetros da terra de Babilônia até a terra de Israel. Agora esses jovens vão para ser servos do rei. Cansados. 800 quilômetros a pé cansa. Debaixo de açoite, imagina então. Acorrentado, escravizado. Mas jovens agora temente a Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre esses jovens. Misael, Ananias e Azarias, que nós vamos conhecer também em Daniel. E logo que eles chegam lá, a Bíblia diz que eles colocam algo no coração: não se contaminar com os alimentos do rei. Por que eles não queriam se contaminar com os alimentos do rei? Porque eram sacrificados a ídolos babilônicos. Tudo, a carne era sacrificada aos deuses babilônicos. E a lei proibia que qualquer um de Israel comesse carnes sacrificadas aos ídolos. Então eles tomam no coração a comer legumes. E Deus acha graça neles. E a formosura deles, mesmo comendo legumes, não se abalou. E a Bíblia diz que os seus rostos pareceram mais belos que os outros jovens. Por Deus olhar a integridade no coração daqueles 4 jovens, receberam sabedoria, receberam a autoridade de Deus, receberam muita fé, receberam muita graça do Espírito Santo, porque Deus ele tem prazer em usar jovens. Mas Daniel era um pouco diferente. Ele recebeu dons de interpretações, ele recebeu dom de visão, porque Daniel ele tinha um pouquinho a mais um nível espiritual do que os outros. Deus ele quer capacitar a minha e a tua vida. Deus ele quer usar a minha e a tua vida. Mas para Deus nos usar e nos capacitar, é necessário nós não se contaminar com os manjares da Babilônia. E esses manjares da Babilônia é tudo que Satanás e os demônios
demônios oferecem para mim e para você. Não apenas jovens, porque eu falo com todo tipo de idade. O diabo ele não pensa em derrubar apenas jovens. O diabo ele derruba qualquer um, não importa a idade. Se não vigiar, ele derruba. E ele tentou derrubar até o próprio Jesus, quando ele ofereceu para transformar as pedras. Ele derrubou a terça parte dos anjos. Ele derrubou até mesmo aquele povo de antigamente, Adão e Eva também. Se nós não vigiarmos, ele derrubar nós também. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer agora que Deus vai exaltar aqueles jovens dentro de Babilônia, porque Deus precisava mostrar para o rei da Babilônia que ele é o único Deus e que não há outro além dele. A Bíblia diz que esse cativeiro dura 70 anos. 70 anos este vaso vai estar trincado e quebrado, passando pela moderação de Deus. É assim na minha e na tua vida. Não é que o oleiro quebrou. A Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Quando nós acabamos se afastando de Deus, é nós que se quebramos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus ele não tem prazer de quebrar, ele tem prazer de modelar e fazer o vaso novo. Mas Deus agora precisava trabalhar no vaso quebrado. Então Deus foi modelando. E a maneira de ele modelar foi mostrar que ele era na vida de Daniel, Misael e Azarias, que foi trocado por Sadraque, Mesaque e Abednego, e Deus está que nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego, os jovens que foram parar uma fornalha por não se dobrar diante de uma estátua. Que nós conhecemos o Daniel que foi parar na cova do leão por não deixar de orar ao seu Deus. Aleluia! Mas mesmo na fornalha, mesmo na cova, quem tem o Espírito Santo não é consumido, porque há uma promessa no livro de Isaías dizendo: se passar pelo fogo não te arderá, se passar pela água não vai se afogar, porque eu sou teu Deus, diz o Senhor. Quem crê nesse Deus, quem crê nesse Deus? A Bíblia diz: darei ordem aos meus anjos para que te guarde, porque o anjo do Senhor é campo ao redor daquele que eu tenho. Aproximadamente no ano de 527, 528 a.C., o profeta Daniel ele vai encontrar um livro. Agora, nesse período de tempo, o rei Ciro e o rei Dário, medos persas, agora eles invadem e tomam o reinado de Nabucodonosor e do seu filho. Porque agora eles também abandonaram os princípios de Deus e fizeram o que é mal. A Bíblia diz que Belsazar, filho de Nabucodonosor, ele começa a usar os utensílios que foram levados, saqueados de dentro de Jerusalém, começa a colocar vinho em bebedars e prostituir-se dentro com as coisas santas. E a Bíblia diz que Deus vai entrar com uma mão gigante e escrever na parede Mene, Mene, Tekel, Farsim. E ninguém podia traduzir o que aquela mão queria dizer. Aí o rei ficou assustado, falou: o que eu devo fazer? Até que descobriram que havia um homem que tinha o Espírito Santo naquele lugar. Havia um que foi escolhido para ser a diferença. Havia um que já havia interpretado o sonho de Nabucodonosor, chamado Daniel. E Daniel vai ler e está escrito: pesado foste na balança e achado em falta. Porque tem feito que é mal diante do Senhor, teu reino será destruído, e hoje mesmo você vai ser morto pelos medos e pelos persas. Daniel não tinha trava na língua. Quando Deus mandava ele falar, ele falava. Doesse o mundo esse, a palavra de Deus, a verdade, ela liberta. Quem crê assim, glória a Deus. A Bíblia diz então que agora Daniel ele vai profetizar e vai sair, vai dar as costas. De repente, vem os medos e os persas, destrói ali o reinado de Babilônia e assume o reinado. Uma profecia no livro de Isaías estava escrito que a durabilidade do castigo, da moldagem daquele vaso seria de 70 anos. E que se levantaria um servo chamado Ciro, servo de Deus, Isaías 65.
Meu servo Ciro será o libertador do meu povo. E o mais forte, irmãos, nessa profecia é que Ciro nem era nascido quando ela foi profetizada. 200 anos antes deste homem nascer, Deus já havia escolhido ele para ser o libertador do povo de Deus, para ser o restaurador do vaso quebrado que simbolizava o povo de Israel. Quem está entendendo da glória a Deus? Um Deus que ele escolhe antes de nascer. Um Deus que ele chama antes de ser gerado no ventre da madre, da mãe. Quando Deus escolheu eu e você para estar aqui, para nem era nascido ainda. Ele já sabia que você estaria aqui nessa noite. Quantos que aqui são escolhidos para uma grande obra? Quantos que aqui são escolhidos para uma missão na terra? Não é nenhum de dois, é vários. Só que às vezes você não vê o chamado de Deus, porque você não dá nada para o Espírito Santo agir na tua vida. A Bíblia diz então que agora, do ano de 437 antes de Cristo, Deus agora vai abrir o entendimento do rei Ciro e vai liberar a reconstrução do templo. Porque agora Deus precisava agora usar e levantar este vaso e formar um vaso novo. Então Deus vai permitir que o povo venha junto com Zorobabel. Deus vai escolher dois para reconstruir um templo caído, uma casa de oração. E um deles é Zorobabel. Zorobabel vai ser escolhido por Deus para reconstruir o templo, e sumo sacerdote Josué para restaurar as leis de Deus no meio do povo. Há uma dificuldade, toda obra há uma dificuldade. E quando Deus escolhe Zorobabel e fala, eu vou fazer de você um anel de selar, e escolhe Josué e diz, tenha bom ânimo, vou e reconstrua a minha casa. Mas Satanás já não ficou feliz. No livro de Zacarias, capítulo 3, a Bíblia diz que Satanás se levanta. Zacarias tem uma visão e Satanás se levanta para acusar o sumo sacerdote que ele estava com vestes sujas. A Bíblia vai dizer então que o anjo veio, tocou ali no sumo sacerdote, tirou as vestes sujas, colocou as vestes limpas nele e disse, cala a boca, Satanás, é Deus que justifica e Deus que levanta também. Assim, irmão, quando Deus tem uma obra comigo e com você, Satanás tenta nos acusar. Para ver se nós para ver se nós desiste, mas Deus é o Deus que justifica, o sangue do Cordeiro que lava do pecado de nós. Porque o sumo sacerdote se humilhou na presença de Deus. E Deus assim o limpou. E a construção do templo acontece. Nos próximos dias agora, vai passando anos, a Bíblia diz que agora morre o rei Ciro e vai assumir o reinado outro rei. E a Bíblia diz agora que o rei Artaxerxes, ele vai ter um copeiro. E eu quero entrar na palavra dessa noite. E este copeiro é Neemias. Neemias é um homem fiel a Deus. Um jovem ainda, apenas de 30 anos, mas agora que ele serve ao rei, ele é copeiro do rei. Aleluia. Neemias, ele tem uma missão de provar tudo o que vem de alimento, tudo o que vem de bebida, de vinho, antes de dar na mão do rei, porque se tiver algum veneno, ele morre no lugar do rei. É uma missão meio difícil, né? Defender o rei. Mas Deus do céu, o rei dos reis, olhou para ele e disse, se ele defende o rei da terra, agora eu vou chamar ele para defender o rei dos reis e Senhor dos senhores. Neemias, jovem de 30 anos, agora ele chega, um daqueles que desceram até Jerusalém para reconstruir o templo. E fala para ele, conversa com ele tem amizade, e ele pergunta, como que está Jerusalém? Como que está o povo de Deus? E ele vai dizer, o povo está sofrendo.
O povo está escravizado lá. O povo está na miséria. Os muros estão caídos da cidade. Apenas levantemos as paredes do templo, mas isso parece que não mudou. Sem falar que agora o povo começou a casar com mulheres estrangeiras. O povo de Israel, e começaram a adorar outros deuses também. Agora Neemias entristece o coração por saber essa notícia, porque agora o vaso que estava sendo restaurado, Satanás já estava trincando de volta. O vaso que agora estava sendo modelado, o diabo já estava trincando de novo. Irmãos, essa palavra está falando comigo e com você. Quando Deus ele começa a nos restaurar, o diabo tenta trincar nós de novo. E ele não precisa, irmão, quebrar o vaso. Ele só um trinquinho já desce o azeite e já não fica ali mais. Quem está entendendo? Agora Neemias, ele se entristece o coração. A Bíblia diz que o que ele vai fazer? Ele vai orar e vai jejuar pelo povo. Ele vai descer ao pó na madrugada. Quando você souber uma notícia do teu irmão, que o teu irmão está trincado, que o teu irmão está em ruína, que o teu irmão está na prova, tenha o mesmo sentimento de Neemias. Vai orar por ele, não vai julgar. Vai orar por ele, não vai tirar pedra. O vaso está trincado, precisa de oração, não precisa que você vá e dê uma pedrada para ele trincar mais ainda. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não atira pedra no teu irmão se você vê ele no pecado, se você vê ele no erro. Dobra o joelho, convoca a igreja, o pastor, diz: vamos orar por aquele irmão. E a Bíblia diz: orar um pelos outros. Quem crê que é assim, diga glória a Deus. A oração de um justo não tem muito efeito, quem crê? A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Neemias. E a Bíblia diz que o rei começou a observar o semblante de Neemias, porque ele ficou triste depois que ele recebeu a notícia. Ele ia servir o vinho, experimentava, dava na mão do rei, mas com uma cara diferente. Antes ele dava o vinho com alegria, agora ele estava triste. Agora ele estava angustiado porque ele não conseguia se conformar com a situação dos seus irmãos. Então o rei vai falar para ele: olha, homem, o que está acontecendo com você? Eu estou vendo que o teu semblante está caído. Eu vejo a tristeza no seu olhar. Ele vai falar: olha, rei, o meu povo está nessa situação. Eles voltaram para lá, mas olha, eles estão dificilmente se brincando de novo. Eles estão se quebrando de novo. A ruína, a fome, a miséria e os muros da cidade está tudo destruído. Quem faço de vir alguém destruir o templo que eles reconstruíram? Eu preciso fazer alguma coisa, rei. E o rei fala: Deus é contigo, vai. Eu te dou a parte. Vai lá, você tem a missão de reconstruir. Chama mais um contigo. Ele vai e acha um menino chamado Esdras. Esdras agora, ele era um escriba que escrevia ali tudo o que era anotado na lei. Quem está entendendo? Deus vai chamar, ele vai chamar e vai dizer: leva Esdras contigo. Você restaura os muros e Esdras ensina a lei de Deus para eles. Uma missão difícil. Eu acredito que a missão mais difícil do que construir um templo foi levantar as muralhas de Jerusalém novamente. Às vezes o mais difícil para nós é a muralha da oração. Restaurar a muralha do jejum. Restaurar a muralha das madrugadas com Deus às vezes é difícil, irmão. É batalha, mas é necessário. A Bíblia diz que Neemias chega lá e ele começa agora, chama os trabalhadores. Esdras fica com a missão de ensinar as leis de Deus para o povo novamente. Neemias trabalha braçalmente e Esdras, como sacerdote, prega a palavra de Deus e ensina. Aleluia, meu Deus! A Bíblia diz que havia 3 homens lá naquela cidade que a rodeavam com muita inveja, usados pelo diabo e por Satanás. Sanbalate, Tobias e Gesem, se levando contra Neemias
para se opor, para fazer parar a obra, para fazer parar o serviço, para fazer parar a dedicação do servo de Deus. Aleluia. Pode ter certeza que o diabo vai usar alguém para tentar te parar no teu ministério. Não pense em você que pregar a palavra de Deus, todo mundo vai dizer, nossa, que pregação. Não pense que cantar, louvar a Deus, orar por cura, por libertação, entregar revelação, vai fazer de você uma pessoa ovacionada. É verdade, Jesus, sou glória. Se for ovacionado, toma cuidado, porque assim fazia o nossos profetas antigamente. Se você não incomodar alguém, alguma coisa está errada na tua vida. Porque Neemias incomodava o inferno. A obra de Neemias incomodava o inferno. A obra de Jesus incomodou o inferno. A obra de Paulo, de Pedro, da igreja incomodou o inferno. E a nossa obra incomoda. E é por isso que muitas das vezes atiram pedra em mim e você. É por isso que muitas das vezes alguém vai dizer, nossa, esse pregador prega duro demais. Nossa, esse cantor, olha o tipo que desafinado. Porque alguém não concorda com a forma que Deus te usa. A luz cai te incomoda as trevas. Então eu agradeço. Neemias viu aqueles homens dizer, para esse muro, para essa construção. Não é para levantar, não. Neemias falou, quem me mandou foi o rei. E se o rei mandou, eu obedeço. Se o rei me mandou, eu não vou parar. Alguém já pegou essa palavra. Se o rei te mandou, o rei dos reis, tu não vai parar. Deixa o cachorro latir, ou só latir não late. Glória a Deus. Que presença gloriosa. Deus de glória. Neemias não baixou a guarda, não, irmão. Laço. Porque ele precisava que aquela muralha fosse levantada. Sabe o que simbolizava aquela muralha? Proteção e honra. Duas coisas, proteção e honra. O crente precisa ter proteção. Por isso que no Efésios capítulo 6, verso 10 diz, tomai o capacete da salvação. O capacete da salvação é aquilo que liga a mim e a tua mente para proteger dos dardos inflamáveis do maligno. Tomai o escudo da fé para proteger dos dardos inflamáveis do maligno. Pregador, como é que eu consigo esse escudo? Como é que eu consigo essa fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer então, Neemias vai levantar e vai tapar todas as brechas. Quando Nabucodonosor ele foi para levar o povo cativo, a Bíblia diz que ele ficou acampado 2 anos em volta de Jerusalém, esperando uma brecha para entrar na cidade, porque a muralha era forte. E 2 anos ele ficou esperando até que um dia aconteceu uma brecha, ele entrou e levou o povo cativo. Então Neemias precisava tapar todas as brechas daquele mundo. Neemias precisava tapar as brechas para que não acontecesse a destruição novamente. Então ele faz com carinho, com dedicação. Ele não faz meia boca, não. Ele faz uma coisa boa, uma coisa resistente. Assim é eu e você na nossa vida. Não podemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira, não. Neemias não fez a muralha de qualquer maneira, não. Tem que ser com dedicação, tem que ser com esforço, tem que ser com jejum, tem que ser com oração, tem que ser com consagração, tem que ser com vigilância, para que o diabo não entre e leve cativo novamente. Irmão, o diabo só não derruba a crente que está cheio do Espírito Santo. Se nós orar, nós jejumar, o diabo não consegue contra nós. Mas se nós ficar meia boca, achando que a obra de Deus é só louvar, é só cantar aqui na frente, irmão, jovem, o diabo vai te derrubar. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
O ministério da Deus e Amor é um ministério sólido. Está de pé até os dias de hoje. Sabe por quê? Porque o missionário da Miranda era um homem de oração e de jejum. Era um homem de consagração que dedicava a vida a Deus. Aleluia! E é por isso que está de pé até hoje esse ministério. O que deixa eu e você de pé é o nosso jejum e a nossa oração. Guarda isso! A muralha do jejum está caída. Faça como Neemias. Volte a jejuar. Levante o jejum na manhã. Volte a orar. Tenha particular do primeiro amor que você tinha. Aquelas madrugadas que você orava e hoje você não consegue mais orar. Ah, mas é difícil orar 1 hora. Mas antigamente você orava e parecia que você orava. É verdade, Jesus, ô glória! Antigamente dobrava o joelho, 2 horas de oração e se duvidasse, não parava. Só parava Aleluia! e já estava com a garganta seca já para beber uma água. Por que a igreja se acomodou? Por que retrocedemos, irmãos? Aleluia! É tempo de nós voltar ao primeiro amor. Aleluia! O tema que nós seremos lá, dia 20 de setembro, vai ser Desperta do que dormes, Efésios capítulo 4, verso 13. E acende a tua lamparina e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Sabe por quê? Deus tocou no meu coração esse tema, sabe por quê? Porque tem muito crente adormecido nessa época. Aleluia! Tem muito crente que parece que ele tomou uma injeção de... Como é que é? Aquela injeção que deixa dormir? Sonífero. Parece que Satanás ele aplicou nele uma injeção que ele não consegue se mexer. Ele ficou paralítico. Uma anestesia. Ele ficou anestesiado. E Deus precisa tirar essa anestesia de Satanás. Chacoalhar a humanidade. Chacoalhar o povo de Deus para buscar a presença de Deus. Não para ser fervoroso, porque a Bíblia diz: sede fervoroso no Espírito. É rasgar a poeira e glorificar o nome do Senhor. Crente não tem vergonha do que os outros vão pensar se ele vai dar glória a Deus, não. Ele glorifica na luta, ele glorifica na dificuldade, porque ele sabe que o Redentor dele vive e que ele está por certo se levantará. No capítulo 6, a Bíblia diz que quando Neemias terminou o muro, tapou todas as brechas, eles já não tinham quase o que fazer, mas os portões ainda ele não tinha colocado. Ele levantou a muralha, fez tudo perfeito, mas ainda estava aberta a parte dos portões. Então Sanbalate, Tobias e Gesem, eles pensaram consigo: ainda há uma esperança, ele ainda não fez os portões. Na hora de fazer os portões não tem mais jeito, mas enquanto ele não fez, vamos tentar mais uma vez. Fizeram um plano e disseram assim: vamos fazer um convite para ele vir até aos lugares aqui das aldeias, para nós ter uma reunião com ele, e daí nós pegamos ele e matamos ele, ferimos ele, acabamos com tudo. Mas Neemias era vigilante também. Quando chegou a proposta, eles tentaram por 6 vezes, irmão, por 5 vezes, se eu não me engano, na Bíblia diz. Tentaram por 5 vezes seguida, mandando recado, e Neemias dizia: eu não posso. Eu estou numa grande obra. Eu não vou lá conversar com vocês porque eu estou numa obra. E quando eu estou na obra do meu rei, ele manda eu ter concentração. Eu não posso me descansar.